Meus pais não param de brigar por besteira. Não passa um dia que não tenha uma confusão. Às vezes, meu pai demora de chegar. Vou dormir e acordo no meio da noite com eles falando alto e meu pai xingando minha mãe que chora muito. Outras vezes, eles brigam e ele sai. Minha mãe chora, se abraça em mim e diz que quer morrer. Me ajudem, por favor. É revoltante isso, né? Uma criança ter que se preocupar com o casamento dos seus pais. Mas infelizmente essa é a realidade de muitos lares hoje em dia. E não é de surpreender que muitos filhos estão se entregando para os smartphones, né? Você pensa que eles só querem saber de celular e, na verdade, eles estão mesmo se refugiando neles, né, Renato? Então, pais e filhos, fiquem atentos ao programa de hoje, porque a Escola do Amor vai abordar esse assunto daqui a pouco. Mas antes, vamos visitar um casal que passou no Laboratório do Amor algum tempo atrás. Ele reclamava, aliás, ela reclamava que ele era desorganizado com o horário e ele, por sua vez, dizia que ela não dava o valor que ele merecia. O Arnaldo fazia comida, arrumava a casa e ela chegava à noite e se sentava no sofá para descansar. Então, já viu, né? Vamos conferir. Eu gostaria que você deixasse, de ser, assim, desorganizado em relação às suas roupas. Se você não me ajudar, eu chego do trabalho, vou fazer comida, vou às vezes lavar a louça. Chega, deita na cama, às vezes vai para frente do computador, eu chamo, que você não vem. Isso indica o quê? Que você não tá nem aí para ele. Esse é o problema principal. O fato de eu ter me acomodado, que você também tomou muito à frente. A sua desculpa é, ele faz mesmo, para que fazer? Às vezes você fala que está trabalhando muito, certo? Eu também trabalho, só que tudo tem horário. Aí você sabe que está chegando o horário de ir me buscar, você ultrapassa. Eu deixo de fazer o meu serviço, atraso, aí eu chego lá a tempo, aí eu fico esperando. Tô cansado de ficar cobrando, não depende de você para ir me buscar. Desorganização, bagunça, cobranças, bagagens de um e bagagens de outro. Era muita coisa que o Arnaldo e a Marília tinham que resolver. E hoje nós estamos aqui para conversar com eles. Eu queria que vocês contassem para a gente agora como é que foi discutir a relação de vocês. Tenso. Eu não esperava ele falar de mim muito, assim, de eu ser relaxada. Mas eu acho, Marília, tanto você não esperava que ele falasse o que falou, como ele também não esperava ouvir o que você falou. Porque, por mais que vocês conversassem no dia a dia, naquele dia as cartas foram postas na mesa, né? Eu gostaria que você deixasse, de ser, assim, desorganizado em relação às suas roupas. Sapato, que eu falo, sapato é lá embaixo. Eu sempre coloquei minhas coisas no lugar e eu encontro fácil. Você também joga as coisas, você chega do trabalho, tira a roupa, joga no quarto, no chão. E a respeito de você não me ajudar, eu chego do trabalho, vou para a cozinha, vou fazer comida, vou às vezes lavar a louça. Antes você não era desse jeito. E uma coisa que o Renato falou para vocês é que vocês precisavam sentar e combinar as tarefas de casa, a organização de tudo da vida de vocês. Como é que foi isso na prática? Para mim foi difícil. Por quê? Porque, igual ele falou, tanto a Cris quanto o Renato, eles pegaram no meu pé. Que eu não esperava realmente, assim, cair a ficha para ver no que realmente estava errando. Considerações iniciais. Marília, pelo amor de Deus. Ele chega em casa, ele arruma, ele faz comida, ele faz um monte de coisa. E você, a sua desculpa é, ele faz mesmo, para que fazer? Ele está sendo irrazoável em pedir isso a você? Não, ele não está sendo irrazoável. É você que está sendo imatura. É você que está sendo cabeça dura. Você que está mostrando que você não se importa com o marido que você tem. Então, desculpe, mas você ainda não caiu a ficha que você é casado. Não caiu a sua ficha. Então, sabe o que eu vejo em você? Eu vejo em você hoje, o que você tem feito atualmente, eu vejo a figura daquela mulher que daqui a alguns anos, se não mudar, vai ser divorciada.
vai ser divorciada, vai ter perdido um homem que se esforçava, que até lavar e cozinhar fazia. Foi isso que te chocou mais? Foi isso que fez cair a ficha? Foi porque realmente eu ia, assim, naquele momento, igual as coisas aconteciam, eu brigava com o Arnaldo e pra mim tudo bem, eu não fazia, realmente eu não era aquela esposa que ele queria que eu fosse. Porque tanto quando a gente namorava, eu não era assim, mas depois que casou realmente eu reconheço que eu relaxei. É como se eu ainda morasse com meus pais. Só chegar, já ter comida pronta, pra mim era isso. Aí ela pegou e falou pra mim assim, olha mãe, eu na verdade eu arrependi de ter casado. Falei, mas por quê? O Arnaldo é tão legal, né? Um não queria se submeter ao outro. Na realidade, nesse caso, ela não tomava a posição dela de esposa, assim, e as decisões dela tá cuidando da casa. Aí teve um dia, né, que o Arnaldo chegou em mim, foi lá na minha casa e falou assim, olha, sogra, eu vim aqui com a Marília e eu acho que a gente vai separar. Se ela não mudar, não dá. O pior de tudo não é que você não cozinhou para ele, não lavou, não fez aquilo que ele pediu. O pior não é isso. O pior é o que isso representa, o que isso indica. Isso indica o quê? Que você não está nem aí para ele. Esse é o problema principal. Isso demonstra desprezo, isso demonstra falta de consideração. E isso é um veneno para o casamento. Como é que você se sentia? Você se sentia desprezado por ela na época, ou não? Desprezado e ao mesmo tempo não sendo reconhecido. Porque eu chegava em casa, eu falava, mas eu acho que entrava pelo um ouvido e saía pelo outro. E estava se desgastando. Chegou ao ponto que, de tal forma dela, eu cobrar ela, eu comecei também a ficar desleixado. Deixar. E depois que eu ouvi ele falando sobre isso, aí nós depois sentamos e falamos, não, agora nós temos que se organizar. Então aí que entra a liderança no casamento, Arnaldo, para você então sentar com ela e conversar. Peraí, o que a gente vai fazer? Como que eu vou contribuir para o casamento? Como que você vai contribuir para o casamento? Eu vou lá te pegar no seu trabalho, quando eu chego em casa e algumas coisas que eu gostaria que estivessem feitas, você poderia fazer porque você tem condições, você tem o tempo. O que você vai fazer? Vocês precisam conversar sobre tarefas. Como é que foi essa conversa para vocês? Para mim foi muito bom. É? Foi muito bom porque eu falei, nossa, coisas tão bobas, né? A gente não dá valor. Aí a partir dali eu comecei eu mesma a fazer meu papel de mulher dentro de casa. Cuidar do meu marido, para mim não perder. Porque isso entrou na minha cabeça, eu poderia perder. Tanto que a Cris, ela até comentou que muitas mulheres queriam ter um homem assim. Aí eu pensei, não, ele vai ser só meu. Então deixa eu segurar agora, enquanto eu posso. E vocês aceitaram de início as orientações que eles deram? Eu aceitei. Ela foi mais complicado. Então, de tal forma que nós depois sentamos, aí várias vezes nós vimos o vídeo novamente. Ah, legal. Aí pegamos também o livro, o Casamento Blindado, e lemos e falamos, ó, nós tem que mudar, tá vendo? Foi pontuando aquilo Foi. que Nós tem que mudar isso, né? nisso. O legal é isso, né? Vocês sentarem ali, leram e depois conversavam entre si. É. Né? Isso que é bacana, essa troca, né? Esse diálogo que vocês tiveram. O que foi mais difícil para você ouvir, Arnaldo? O mais difícil foi sobre a cobrança de pontualidade. Aí você sabe que tá chegando o horário de ir me buscar? Você ultrapassa. Eu deixo de fazer o meu serviço, atraso, aí eu chego lá a tempo, aí eu fico esperando. Aí por causa disso agora eu largo na hora e eu trabalho sozinho. Então eu não tenho ninguém para me ajudar. Tô cansada de ficar cobrando. Aí depois também ele falou sobre eu tomar a iniciativa. Só que eu pensei, mas se eu tomar a iniciativa, será que ela vai aceitar? O que foi assim o auge? Foi assim, não, isso aqui foi o que demorou mais. Esse aí de internet. Das redes sociais, Isso. né? Que ele falou da questão do Facebook, das Isso. amizades. Realmente, eu ficava só, chegava em casa, às vezes nem cumprimentava ele. E daí ia pro computador. Pelo amor de Deus,
Seu marido está pedindo para você. Quando eu estou em casa, não fica no Facebook. Por favor, tira o seu ex-ficante, tira o seu ex do seu Facebook. Ele está sendo irrazoável em pedir isso a você? Não, ele não está sendo irrazoável. É você que está sendo imatura. Ela passou a cuidar de você? Sim, passou. Aí eu fiquei muito feliz. Qual marido que não gosta de ter uma mulher que cuide? Não só cuide, mas também que dê atenção, tenha tempo, de carinho. Isso que é legal, porque, por exemplo, às 4 horas, vamos dizer assim, que você ficava ali no Facebook, vendo a vida das outras pessoas, o que acontecia, tirou o foco dali e aquelas 4 horas foi para o seu marido, sobrou. Então, a atenção, o cuidado, a conversa, tudo realmente foi aquilo que é importante. Você priorizou realmente seu marido, né? Eu me coloquei no lugar dele um pouco. Realmente, se eu continuasse daquele jeito, não estaria mais casada hoje. Quem é a Marília hoje? Hoje ela é uma esposa organizada, ela me ajuda, compreensiva e mais amorosa. Aham. Ela é bem mais amorosa, porque agora ela tem tempo para mim. É uma mulher que eu sempre quis ter ao meu lado. Que legal ouvir isso, né, Marília? Agora fala dele, como é que ele é hoje? Ele já era muito um bom marido para mim, né? Então ele é melhor ainda agora, porque nós dois estamos unidos. Então as coisas têm, assim, melhorado mais e mais. Eles participaram das palestras direitinho e resolveu sim o problema. Hoje eles são diferentes, os dois têm união, os dois combinam. Hoje eu vejo que eles são um casal feliz e que tudo que eles fazem é para melhoras da vida deles e para conquista em todos os sentidos. Tem coisas que ele ainda é um pouco desorganizado, né? Desorganizado assim, às vezes deixa uma roupinha jogada, tal, mas eu já não cobro igual antes. Da vez eu falar, eu vou e faço. E até a forma dela falar hoje, aí você ouve. É, porque Né? ela antes fala... não, ficava aqui brigando e hoje você já ouve, né? Ela fala e eu entendo que ela está falando para o nosso bem. Verdade, e aí estão colhendo os frutos dessa humildade, desse aprendizado, dessa atitude. Meus parabéns para vocês, continuem sendo esses excelentes alunos que vocês têm sido e eu tenho certeza que muitos outros frutos bons virão para vocês. Obrigado vocês. Parabéns, Arnaldo e Marília, foram vocês que se ajudaram. Nós apenas demos os conselhos, fomos professores um pouco duros, precisamos ser às vezes, mas o segredo é obedecer os conselhos. Nada adianta, Cristina, as pessoas assistirem esse programa e dizerem assim, ah, que maravilha, eu adoro o programa, gosto muito do que vocês falam, mas não fazer o que a gente fala. Né? E às vezes a gente tem que ser assim, mais incisivo mesmo, né? Porque senão a pessoa não acorda. Às vezes a gente está aqui falando uma coisa e a pessoa está aí, sabe, arrumando a mesa do almoço, está ali lavando a louça. E quando a gente fala assim, acabou, para! A pessoa, hã? Oi? Né? Então é assim que às vezes a gente tem que lidar com certos problemas. E falando nisso, a gente vai agora colocar o dedo na ferida de muitos casais. Eu quero saber quantos de vocês que nos assistem agora já pararam para refletir no impacto que as brigas de vocês, as brigas de casal que vocês têm nos filhos. Veja só, vamos acompanhar esta matéria. Meus pais se separaram, eu tinha apenas 5 anos e eu não me recordo muito das brigas, mas a minha mãe me conta que eles brigavam muito, que ele agredia ela. Ela já chegou a atacar água quente no meu pai enquanto ele estava dormindo, né? Facas, né? Meu pai também já vi ele arrastando minha mãe pelos cabelos, né? Eu e minha irmã presenciando isso. Eu não queria tomar o lado de nenhum dos dois. No fundo, eu não queria que nada daquilo estivesse acontecendo, porque que filho que quer ver uma situação dessa? 3 histórias, 3 filhos de famílias diferentes, mas que compartilham da mesma narrativa de sofrimento e dor. Minha mãe não quis ficar junto com ele e ocorreu a separação. Ficava muito, muito triste. Ele não deixou a gente com ela
por vingança, porque ele não aceitava a separação e não aceitava que a gente ficasse com ela. E as brigas continuaram, mesmo eles separados. Para mim foi muito difícil essa fase e depois ele teve um novo relacionamento e me levou. Ela não aceitava muito o fato de eu morar junto com ela. Ela queria que o meu pai vivesse sem os filhos, que ele excluísse os filhos da vida dele. E aí, 1 ano depois, eu fui morar com a minha mãe, que já estava em outro relacionamento. E aí, novamente, brigas, porque o marido dela não aceitava, os filhos dela também. Depois disso, comecei a tirar notas ruins na escola, acabei perdendo o sentido da vida. Também me desestruturou realmente. Conforme eu fui crescendo, eu e minha irmã, né, no caso, a gente foi tendo reflexo de tudo que a gente viveu na infância. A gente focou nos estudos. Então, assim, parece que eu concentrava toda a minha energia ali. Tipo, como quem diz, o resto não tá legal, então eu tô focando nisso. Então isso foi criando uma amargura dentro de mim, eu fui me sentindo muito rejeitada. Eu não conhecia o que era o sentimento amor de pai e de mãe. Com 9 anos e meio eu tentei o suicídio. O que me ensinou isso é que eu não quero não quero que aconteça comigo o que aconteceu com eles. Eu não quero agir como meu pai agiu, né? No sentido de trair, no sentido de não ter essa visão, né, para com o meu relacionamento. Mesmo achando que não conseguiria ser feliz, eu acabei me casando, tive um filho aos 18 anos e isso influenciou muito. Toda a bagagem que eu trouxe até essa época influenciou muito no meu relacionamento. Havia muitas brigas, eu não conseguia confiar nele. Você acaba fazendo algumas coisas parecidas com o que os seus pais faziam, e aí você tem uma imaturidade, e aí junto tem uma mágoa, e aí junta tudo, uma bola. Acho que acabou influenciando tudo. Todos os relacionamentos são afetados, eu acho. A principal referência que você tem de homem e de mulher são os seus pais. Inicialmente, na sua vida, são as pessoas que você mais confia, mais acredita, são a base da sua vida, o seu referencial para o resto da vida. Se são bons, então ótimo para a sua vida no futuro. Se são ruins, você vai ficar sempre com esse norte deslocado. Né? E aí a pessoa, ela sofre não só na infância, né? Porque você vai acompanhar agora a história do Claudinei e da Patrícia, que viveram isso na infância e adivinha o que aconteceu? Acabaram fazendo a mesma coisa com a filha pequena também. Pois é, vamos conhecê-los primeiro aqui. Meu primeiro emprego foi numa TV. Comecei a trabalhar na TV e a partir daí novas portas se abriram. Eu comecei a ter contatos com coisas que antes eu não tinha. E com 14 anos a gente começou a ter envolvimento com diversas meninas, né? Porque como aquilo não era comum, então acendeu de uma tal forma que a gente era com uma de manhã, uma tarde, na escola eu cheguei a ter 5 namoradas, né? Ou seja, a gente acabou se envolvendo com garotas de programa. Já perto de prestar vestibular para a faculdade, no final do colegial, nós viemos para Americana participar de um casamento de uma tia minha. Nesse casamento eu conheci uma menina que eu comecei a namorar com ela já por ali. Já começamos a ficar e aí começamos a namorar por cartas, sendo que eu já tinha namorado onde eu morava. Mas fiquei apaixonado pela moça e quis voltar de todo jeito para ficar com ela, né, para continuar esse namoro. E quando eu voltei, chegando aqui, a menina por quem eu tinha vindo para ficar com ela já estava namorando com outra pessoa. Eu venho de uma família de 5 irmãos e por ter um pai muito ausente, eu não considerava ter uma família feliz. Justamente por meu pai ser muito ausente, minha mãe é quem dava as ordens e eu não aceitava isso. Eu achava que ela queria mandar e eu, por ser muito rebelde, não obedecia. Minha mãe nunca foi uma esposa exemplar. Quem cuidava de mim e das minhas irmãs era minha avó. Minha mãe sempre foi muito... por mais que ela era autoritária, que era ela quem dava as ordens, mas ela era muito ausente também. Ela não parava em casa, quase.
Aos 13 anos, eu tive meu primeiro namorado. E eu via isso como uma forma de desobedecer meus pais. Porque todos os namoros que eu tive no futuro, nenhum eles aprovavam. Tanto é que teve um deles que eu fugi de casa, que eu planejei de fugir com ele, né? Com 15 anos, para poder ir morar junto. Eu sempre sonhei em encontrar alguém e ser feliz, casar, ter um marido carinhoso. Eu estava em busca de um amor verdadeiro, né? E eu não encontrava. Cristiane, o que muitas pessoas não entendem, na verdade, é que quando um filho não encontra apoio afetivo em casa, não tem um lar estável, né? Pai, mãe, é natural que ele venha buscar isso de uma outra forma. Ele vai buscar esse afeto, normalmente, em um relacionamento. Pode ser muito jovem, pode ser até bem criança ainda. E é comum querer buscar isso de outra forma. Não tem consciência disso, mas é uma inclinação humana, você buscar afeto quando você não recebe. É a carência que ele tem de receber o carinho de alguém. Não tem da mãe, não tem do pai, tem que ter de alguém. Então, começa a namorar. Aí você entende por que muitas pessoas falam assim, não, é uma fase, está na fase de querer namorar. E você não sabe que, na verdade, aquilo ali não é uma fase. Aquilo ali é uma consequência do que está acontecendo em casa. Bom, antes da gente continuar conhecendo um pouco mais sobre o Claudinei e a Patrícia, vamos agora ouvir um pedido de ajuda que vem de uma criança. Acompanhe. Meus pais não param de brigar por besteira. Por exemplo, hoje, brigaram por causa de um refrigerante. Minha mãe diz que ele falou de maneira errada. E ela tá cansada do jeito do meu pai. Não passa um dia que não tenha uma confusão. Às vezes, meu pai demora de chegar. Vou dormir e acordo no meio da noite com ele falando alto e meu pai xingando minha mãe, que chora muito. Outras vezes, eles brigam e ele sai. Minha mãe chora, se abraça em mim e diz que quer morrer. Eu sinceramente não sei o que fazer. Já aconteceu dela ficar tão mal, que tive que dar injeção nela. Se ele demora e ela pergunta onde ele estava, pronto, a briga tá feita. Ele é grosso a responder e nunca diz que gosta dela. Muitas vezes perguntei pra minha mãe por que ela suporta isso e ela me diz que é porque ela o ama. Não sei o que fazer. Como eu posso ajudar? Tenho 12 anos e sempre peço para eles pararem de brigar, mas por causa da minha idade eles não me escutam. Me ajudem, por favor. É como você falou no início, né, Cristiane? Os pais que são supostos a proteger a filha estão agora no papel invertido. A filha que está buscando ajuda para ajudar os pais, que não conseguem resolver o problema dos dois. E o que ela pode fazer é muito pouco. Infelizmente, ela não pode resolver esse problema. Você, como filha, você não tem como resolver o problema dos seus pais. Mas o que você pode fazer é não copiar, é não usar a referência que você está tendo ali. Porque eu imagino que você pense assim, a minha mãe é uma fraca. Olha só, a minha mãe é uma fraca, ela está suportando tudo isso. Eu não vou ser assim. Aí você começa a pensar que a mulher tem que ser muito forte, mas forte no outro extremo, de não ter relacionamento, de não deixar nenhum homem chegar perto, ela que tem que mandar, entende? Então, você não pode pegar essa referência da sua mãe e achar que você tem que ser o oposto. Nem do seu pai, como homem, achar que todos os homens são assim, agressivos, que não ligam para a mulher, que você vai ter muita dificuldade em ser feliz. Isso é uma coisa que ela pode fazer, é não pegar a referência. Outra coisa que ela pode fazer, se ela já está assistindo a Escola do Amor, né? Sendo uma aluna já tão dedicada desde os 12 anos, ela pode pedir à mãe, pedir ao pai que assista o programa também, colocar os pais em contato com o programa da Escola do Amor e nós poderemos ajudá-los. Ok? Então, agora, uma palavra para os pais que podem aprender do pedido, né, de desespero, esse grito de desespero por ajuda desta criança de 12 anos que consegue ter mais bom senso do que os pais, que consegue chegar para a mãe e falar assim, por que você tolera tudo isso? Por que vocês brigam tanto? Quer dizer, ela consegue enxergar que aquilo está errado, mas os dois não conseguem
enxergar isso. Ou se enxergam, não estão fazendo o suficiente para evitar que esse problema, esse trauma, seja passado pela criança. Então nós falamos para os pais que estão fazendo isso, brigando à frente dos filhos, que vocês tenham consciência do estrago emocional que estão fazendo na criança. Vocês são supostos a proteger o filho, mas estão fazendo o contrário. Não estão brigando diante das crianças, mas como no fato, né? O marido chega tarde da noite, ela ouve o pai dela chegar àquela hora, ela ouve a mãe gritando, o pai gritando com a mãe. Quer dizer, mesmo que vocês tentem, né, deixar escondidinha a briga de vocês, os filhos sabem quando os pais não estão indo bem. Então vocês têm que resolver esse problema. Se vocês querem ter uma filha, um filho que venha ser feliz, que venha ser um adulto feliz, saudável, que venha ter um relacionamento feliz, então vocês têm que resolver esses problemas de relacionamento hoje. Se você quer ser um bom pai, uma boa mãe, então você tem que cuidar do seu casamento. Porque poucas coisas vão impactar o seu filho mais do que ele assiste no relacionamento de vocês diariamente. Então, se não por amor, se não pelo casamento em si, pelos filhos, busque ajuda, ok? Nós vamos falar mais sobre isso aqui. Vamos por agora voltar ao casal do programa de hoje, o Claudinei e a Patrícia, né? Porque agora chegou o momento em que eles se conhecem, iniciam um namoro e surge uma grande surpresa. Acompanhe. Uma dessas viagens de família, no final do ano, fomos para a praia juntos. Ela a convite do tio dela e eu a convite da minha tia. Fomos no carro do meu tio, né? E fomos juntos para lá. E ficamos na praia. A idade, somos da mesma idade, então a gente tinha um relacionamento mesmo de amigos. Então eu era a companhia dela lá na praia. E aí a partir daí que começou um relacionamento. Depois, quando nós começamos a namorar, eu nem tive ciúmes também dele com a minha irmã, porque a minha irmã também já estava em outro relacionamento. E já estava até para casar já, porque ela também casou muito rápido. Ela começou a namorar e já casou. Não houve nenhum pedido de namoro. A gente começou e foi ficando e foi namorando. E aí vieram as objeções, né? No caso dos meus pais, dos pais dele, mas mesmo assim a gente deu continuidade. Só que quando meu pai ficou sabendo, ele já não gostou. Por quê? Porque de uma certa forma ele não achava que ela seria uma moça para mim. Olha, essa aí já passou na mão de um, de outro, então isso aí não seria uma boa moça para você namorar. Ficava muito irada, né? Porque o pai dele desfazia muito de mim. Muitas vezes eu ouvi conversa de que ele falava para as pessoas que não gostavam de mim. Então eu me sentia muito triste, né? E por outro lado, a mãe dela já não gostava com relação ao namoro, porque ela via o meu lado orgulhoso, o meu lado machista, autoritário, que eu acabei herdando do meu pai, achando que aquele era um modelo de vida, né? Que era assim que tinha que ser. Por mais que ele fosse carinhoso, tudo, ele tinha um jeito autoritário, de impor as coisas no jeito machista, sabe? Às vezes ela me falava algo, eu já lembrava da mãe dela, falava, não, isso é por causa da sua mãe. Não, mas isso é por causa do seu pai. E aí começavam as acusações entre um e o outro. Já com o casamento marcado, logo na despedida de solteiro, assim tivemos uma briga muito, muito feia. Inclusive na época eu lembro que agredi ela na casa dela, junto com os pais delas lá. Na verdade, ele saiu com os amigos, né, nessa despedida de solteiro, e eu e minha irmã saímos de carro atrás. E parou um carro do lado, um rapaz, e ficou conversando com a gente, ficou meio que mexendo, né? E a hora que chegou em casa, ele achou ruim e veio pra cima de mim. E ali eu quis forçar uma situação e ela não quis me dar ouvida e eu quis impor. Já achou que eu estava dando bola para essa pessoa, dando confiança, e veio para querer me agredir na frente dos meus pais. Essa cena, esse episódio do namoro, que foi o da despedida de solteiro, foi a nossa pior briga, foi o que mais pesou e quase o relacionamento se acaba em função dessa briga. Quando eu descobri que estava grávida e contei para o Claudinei, ele ficou assim, assustado, abatido. Eu imaginava meu pai, eu via meu pai, tipo, olha, um homem tem que dar conta da sua casa, ele tem que tratar, ele tem que fazer por onde, assumir a responsabilidade que ele fez, que ele causou, né, no caso,
e assumir a casa. Você vê, Renato, que às vezes o jovem não ouve o conselho do pai e da mãe, porque no fundo ele não respeita aquela pessoa como referência. Né? Não respeita. Quem é você para dizer quem vai ser bom para mim? Que tipo de relacionamento eu vou ter? Quem é você? Né? As coisas sempre vão dando uma sequência do que veio lá atrás, né? Aconteceu lá atrás. As pessoas muitas vezes só olham o que está acontecendo agora, mas não sabem a origem daquilo, de onde vem. Bom, ainda tem muita confusão aí pela frente que eles vão contar, mas agora a gente vai para o intervalo e volta rapidinho, não sai daí. Quer uma direção prática para lidar com os desafios da vida a dois? Adquira o novo livro Casamento Blindado 2.0. Nesta edição ampliada e atualizada, Renato e Cristiane Cardoso trazem diferentes experiências e conselhos. Novos capítulos, mais conteúdo. Faça um upgrade no seu relacionamento. Casamento Blindado 2.0 é ler, praticar e ver os resultados. Nas melhores livrarias ou pelo site casamentoblindado.com. Nós estamos de volta conhecendo a história do Claudinei e a Patrícia, que, sem planejamento algum, engravidaram e, como muitos casais na situação deles, decidiram se casar. Eles pensavam estar resolvendo um problema, mas, de fato, estavam criando muitos outros. Isso é o que muitos casais não entendem. Eles tentam tapar um buraco e vão abrindo outros 10 buracos, né? Com a solução que eles encontraram, entre aspas. O Claudinei e a Patrícia vieram de lares com graves problemas e, por isso, trouxeram para a vida adulta esses mesmos problemas e até mesmo para o próprio casamento. Vamos agora acompanhar o que aconteceu depois dessa vida de casado, o que aconteceu com o resultado desses passados turbulentos. Meus pais, quando souberam da minha gravidez, ficaram muito tristes, decepcionados, mas em nenhum momento eles me desampararam. Por mais que a minha mãe não quisesse que eu casasse, mas ela não me desamparou. Eu lembro que quando eu fui para casar, que eu engravidei, e ela me ofereceu, falou, se você desistir de tudo isso, eu compro um carro para você. Você larga de tudo isso aí, desiste, eu cuido da sua filha, porque eu já estava grávida, eu cuido da sua filha para você não ter que casar com ele, porque você vai sofrer com ele. Minha sogra fez isso, eu nem fiquei sabendo disso na época. Eu cheguei a pensar em desistir do casamento. Mas aí tinha uma gravidez também, e eu gostava dele, eu falei, talvez que depois que casar, que nascer a criança, tudo mude. E mesmo assim, uma semana depois, a gente casou normalmente. Quando nós nos casamos, eu estava já com 5 meses de gravidez. E aí eu posso dizer que eu tive 2 meses, assim, de alegria no casamento. Tudo era motivo de briga, de discussão, qualquer questionamento que vinha da parte dela, eu já acusava ela de querer ser igual à mãe dela, de querer ser autoritária como a mãe dela, de querer mandar em mim como a minha sogra mandava no meu sogro. E da mesma forma ela rebatia, dizendo que eu era machista como meu pai, que eu era orgulhoso como meu pai. Então tudo era motivo da gente brigar. Chorava muito. E aí vinha na minha mente, assim, todas aquelas pessoas que eram contra, que falavam, não casa, você vai sofrer, querendo me avisar. E aí eu pensava, por que eu não dei ouvido a tudo isso? Não media palavras, eu não media nada para ofendê-la, né? Porque eu sabia que eu não poderia bater nela, porque tem a questão física mesmo, né? Nas nossas brigas havia muitas agressões verbais, né? E por muitas vezes ele me ofendia, ele me chamava de vagabunda, de vadia, já por ter vindo com isso do pai dele. E aí eu me sentia a pior das mulheres, eu me sentia muito ofendida. E eu sofria muito com isso, eu chorava demais. Uma forma de retrucar aquilo, ela vinha para cima da gente. Pelas palavras que ele dizia, às vezes me ofendia, eu que ia para cima dele. E aí ele tentando me segurar, ou querendo mostrar a força dele, mas para não me machucar, ele falava que se me desse um soco, ele me matava. E aí onde que acabava até machucando ela, quantas vezes ela saiu com o braço roxo, de eu segurar ela, né, de pressionar, de fazer força, colocar ela contra a parede, né? Eu dava soco para intimidá-la, eu dava um soco na parede para mostrar, olha, se eu te bater, eu te mato. Então não adianta você querer me enfrentar. Eu ia trabalhar com os braços todo roxo, usava até blusa de manga comprida para não mostrar para as pessoas. Na verdade, os nossos familiares, eles não sabiam das nossas brigas. Por mais que por 3 vezes eu saí de casa, voltei para casa da minha mãe, mas minha mãe achava que era briguinha de casal, que nunca contei para ela, na verdade, o que ele fazia comigo, as agressões que a gente tinha,
as palavras que ele me dizia, porque eu tinha vergonha. Eu pensava assim, ela me avisou, ela falou para mim que não era para me fazer isso e eu ainda fiz. Eu não entendo, Cristiane, por que as pessoas escondem o que está acontecendo dentro de casa. De certo lado eu entendo, por outro lado não, porque eu entendo que a pessoa, normalmente a mulher, ela esconde, ela pensa assim, não, ele vai mudar, as coisas vão melhorar, ele estava nervoso, eu também provoquei. A pessoa começa a justificar na cabeça dela tudo isso e fica esperando, também a vergonha, ela fica esperando que a coisa vai melhorar. Mas se ela prestar atenção e olhar para o histórico de brigas, o histórico do que vem acontecendo nos últimos 12 meses, 3 anos, 5 anos, a pessoa vai ver, não está melhorando, está piorando. E ela tem que fazer alguma coisa para evitar o pior. Agora tem o outro lado também, Renato, porque às vezes a pessoa até fala para a família, mas a família também tem seus problemas, não sabe lidar. Então, o que a família vai falar, o que a mãe vai falar, o que o pai vai falar, se eles são infelizes também no amor. Mas ela não pode parar aí, ela tem que continuar buscando ajuda de quem pode ajudar, né? Mas as coisas pioram, né? Não ficou aí, não. Veja só o que vem por aí. Depois que a Tainá nasceu, as brigas ficaram piores ainda, porque aí partiu realmente para agressão física, né? Porque ela vinha para se defender daquelas humilhações ou para me agredir, que era a forma dela se defender, e aí ficava pior, porque eu a chutava, eu a empurrava, eu esfregava ela na parede. Então, assim, foi momentos assim muito tristes, muito pesados, vamos dizer assim. Eu tinha 4 anos quando eu comecei a ver e comecei a entender que os meus pais, eles brigavam, não se entendiam, e ver isso pra mim era horrível, né? Eu via eles brigando, meu pai indo pra cima da minha mãe, e eu começava a ficar assustada, era horrível ver tudo isso. A gente casou, foi morar de aluguel, moramos de aluguel um tempo, aí depois fomos morar em outra casa, que aí essa casa, ela ainda estava em construção. Olha, a Tainá tá com febre. Como é que eu vou levar ela lá embaixo com toda essa chuva? Atravessar esse monte de lama, não dá. A febre ainda não baixou? Ela tá melhorando, mas precisa dar um banho nela. Eu não aguento mais essa situação. Também não, Patrícia. Você acha que eu tô feliz com isso? Você acha que eu queria ter vocês na condição dessa aqui? Claro que não, mas o que você quer que eu faça? Eu não sei, Claudinei. Mas essa casa precisa ficar pronta logo. Olha, vai ficar pronta no tempo que tiver que ficar, tá bom? Tá. Não começa. Tá bom. Eu vou pegar o guarda-chuva e levo lá embaixo lá, se você quiser. Não precisa. Eu vou esquentar a água no fogão e dar banho nela aqui mesmo. Não tem problema. Tem certeza? Sim. Tá bom. Se precisar de alguma coisa, você me chama, tá? Foi aí que eu comecei a fazer com que elas passassem por dificuldades. Porque por mais que a gente... eu casei para cuidar delas, tal, eu não estava tendo condições de dar o conforto que ela tinha. Na época, eu particularmente não pensava na minha filha, o que ela estava vendo e da forma que ela estava vendo. Quando vinham as brigas, depois sim, eu pensava, poxa, a Tainá está vendo todas as nossas brigas e aí aquilo depois me doía. E meu pai, ele sempre era mais duro, por ser homem, assim, acho que pela criação dele também, então eu sempre achava que ele era o culpado de tudo isso, de tudo acontecer, né? Então eu sempre via ele como o causador das brigas, né? E minha mãe é inocente, mas claro que não era assim, né? Em ver ela passando por tudo aquilo e sentindo, porque às vezes a gente na discussão, ela vinha, quando a gente começava a alterar a voz, ela já vinha, eu grudava na perna da Patrícia ou na minha perna, né? Ela muito novinha, porque ela tinha na época entre 3, 4 aninhos, que ela já começou a entender e ver tudo aquilo, né? Então, aquilo ali começava, depois me doía, mas na hora da briga não, nem lembrava. E eu lembro de uma vez que a gente saiu de uma festa, ele tinha bebido bastante, e na esquina do salão que a gente tinha acabado de sair, a gente já começou a discutir. E minha filha no carro, no banco de trás, chorando sem parar, porque a gente começou a se agredir dentro do carro. Credo! Credo o quê, Patrícia? Nossa, Claudinei, credo! Pra que frear desse jeito? Patrícia, não começa. Parece até que tá com pressa, eu não sei por quê. Tá querendo machucar a Tainá? Tá ficando maluco? Patrícia, quando você dirige, eu fico quieto. Faz a mesma coisa, tá bom? Por favor, eu só tô tentando ir pra casa, só isso!
Dirigindo assim, nós vamos bater o carro. Isso sim. Quer calar sua boca e me deixar dirigir em paz? Você sempre dá um jeitinho de arrumar encrenca, uma confusão do nada. Fica na sua, pô. Fica na sua você. Você bebeu toda, saiu fazendo barbeiragem e agora quer ter razão. Quer calar sua boca? Olha aí. Tá vendo o que você fez? Tá feliz agora? Tá, tava tudo bem. Aí eu que acabo sendo culpado. Você começa a falar do nada e eu que acabo gritando, então. Tá bom, Claudinei. Para as coisas ficarem bem, eu preciso entrar muda e sair calada. E tá tudo bem pra você. Patrícia, você já tá me irritando. Calma, filha. Mamãe não vai falar mais nada, tá? Eu era uma criança muito insegura, tímida, ficava só no meu canto. Eu não imaginava que estava fazendo a minha filha sofrer, minha filha às vezes crescer com um trauma, vendo todas aquelas brigas. Esse início do casamento, por 3 vezes a Patrícia foi embora de casa. Ela saiu, foi para casa da mãe dela em função das brigas. E uma delas, que eu me lembro que foi a mais marcante para mim, foi uma vez que eu saí com um tio meu. Ele veio, passou em casa de caminhão, me pegou para a gente poder dar um rolê na cidade, andar e ir pro bar beber. Fomos beber, aí naquela noite andamos em quase todos os bares da cidade. Então a gente saía e ia até fechar um, aí saía e ia pro outro até fechar. E, ou seja, foi uma noite assim pra gente muito intensa. E ele me deixou em casa, já quase de manhã. E a Patrícia, aquele dia, ela não quis abrir a porta pra mim. Eu sei que você tá aí, abra essa porta! Eu não vou abrir, se vira! Chegou bêbado, vomitando, querendo entrar pra dentro, agressivo. E eu não abri a porta. Ele dormiu pra fora na porta. No outro dia eu saí pra ir trabalhar. Deixei ele lá e já não voltei mais pra casa. Eu falei, bom, agora eu perdi a minha esposa e naturalmente minha filha. Então eu tive medo. O sentimento de perca ali foi grande. Então eu não me preocupei com outra coisa, não sei se eu vou perder ela. O que você quer? Calma. Eu vim aqui pra te pedir desculpa. Você tem ideia do que você fez ontem? Do estado que você tava? Agora vem me pedir desculpas. Eu sei, eu tô morrendo de vergonha. Me desculpa, por favor, me perdoa. Devia pensar antes. Isso não se faz. Onde já se viu? Você não me respeita mesmo, não é? Tá, eu errei, mas eu prometo, eu não vou fazer mais isso. Não vai mais acontecer, eu prometo. Você acha que é simples assim? Erre e depois vem me pedir desculpas. Eu sei, foi mal. Mas, por favor, você precisa me perdoar. Volta pra casa. Eu não sei viver sem você. Tá difícil, não consigo ficar mais um dia sem você. Eu prometo pra você que a partir de hoje nunca mais isso vai acontecer. Você pode acreditar. Eu também não vou embora daqui se você não for comigo. Nem que eu tenha que ficar de plantão aqui nessa porta. Volta pra casa. Por favor. Com 17 anos eu tive meu primeiro namorado, né? E também não deu certo porque eu tomava as mesmas atitudes da minha mãe no passado, né? E eu ficava emburrada, né? Por conta das nossas brigas, não tinha diálogo, né? E aí eu ficava emburrada e a gente acabou terminando por causa desses desentendimentos. Nós estamos falando hoje aqui sobre o tema quando os pais brigam na frente dos filhos. Isso, qualquer casal, Cristiane, qualquer pessoa vai admitir e dizer, não, isso é errado. Isso é errado, isso não deve se fazer, faz isso. nunca, de jeito nenhum. Mas isso acontece com muito mais comum. Muito mais comum do que se imagina. Porque muitas coisas acontecem do nada, né? Como a pergunta que nós respondemos anteriormente. Por causa de um copo fora do lugar, o casal já está ali brigando. E muitas vezes, Renato, a pessoa pensa assim, não, mas ela é uma criança, ela não entende. Ela não entende, mamãe foi nada não, mamãe ama você e tal. E a pessoa pensa que aquilo ali ela vai esquecer. E mesmo quando o casal tem, às vezes, o cuidado de não brigar diretamente na frente dos filhos, briga por trás, né? Mas não resolve, as brigas não resolvem nada e o clima é percebido pelas crianças. Então, pode ser não tem carinho, tem a mesma coisa, né? Tem o mesmo efeito. Respeito na forma de falar, porque você tá ali falando com, por exemplo, você fala com seu marido, chegou essa hora, você não tá brigando com ele,
mas todo mundo na casa sabe Ou que então, você está chateada. O né? silêncio, a indiferença, né? O pai fala só com o filho, não fala com a mãe. A mãe fala só com o filho, não fala com o pai. Então, tudo isso cria um clima terrível para os filhos dentro de casa, que impacta as crianças muito mais do que os pais imaginam. Nós estamos falando sobre isso hoje, não como um tom de acusação, em tom de acusação para você que está vivendo essa situação, mas para trazer soluções para você. E vamos ilustrar essa solução através da história do Claudinei e da Patrícia, que estão aqui, que cometeram este erro lá atrás. Aliás, a filha deles, Tainá, está aqui, que testemunhou tudo isso, ainda muito pequena. E o que eles fizeram para resolver isso? É isso que nós vamos descobrir agora. Sejam bem-vindos ao programa, Claudinei, Patrícia e Tainá. Bom, vocês hoje, deixa eu perguntar a Tainá primeiro. Tainá, os seus pais hoje, né, você ainda mora com eles? Moro sim. Como é o casamento deles, como é a família de vocês hoje, agora, depois de todo esse pesadelo aí atrás? Hoje é completamente diferente, né? Como falaram no início, eles são referências para mim como casal. Hoje eu olho para eles e eu posso ter uma referência como casal. Foi interessante que você falou que você namorou há um tempo atrás e se viu repetindo os comportamentos que a sua mãe fazia lá atrás. Ela já não faz isso agora, mas incrível como isso impactou você, isso marcou você. Eu fazia a mesma coisa que ela fazia, né? Ela sempre queria impor a vontade dela, queria falar mais alto, então eu fazia do mesmo jeito que ela. Queria colocar minha opinião. Com o seu namorado. Exatamente. É porque o comportamento negativo sempre tem mais... Impacto, né? Na memória. Mais impacto até do que o comportamento positivo. Então, você imagina, você não tem só um comportamento negativo, você tem vários. E aí, um positivo. E às vezes o casal fala assim, Renato, não, mas poxa, no caso de vocês, não houve traição. Não houve traição. Poxa, eu não traí, eu trabalho duro, eu sou uma pessoa... Poxa, eu saio do trabalho e vou para casa. Ela não tem razão, mas aí a pessoa não entende que os outros comportamentos negativos anulam esses outros positivos. Porque a própria mente, ela guarda muito mais uma experiência negativa, uma memória negativa do que uma positiva. É por isso que a maioria de nós pode lembrar muito rapidamente e facilmente um incidente ruim, um acontecimento ruim no nosso passado, né? Como você lembra lá aos 3, 4 anos, você lembra dos seus pais brigando, seu pai brigando com a sua mãe e você abraçando o que? A perna da sua mãe, é isso? Tentando separar eles e chorava muito, tentando fazer com que eles parassem. Eu me lembro claramente desse dia. Quer dizer, pode passar anos e isso não sai da memória, né? Você teve muitas outras coisas boas que aconteceram que você não lembra necessariamente. Então, esse é o problema. Tudo de ruim tem mais impacto na cabeça da criança. É por isso que o casal tem que pensar assim, bom, vamos resolver o nosso problema. Não é separando, não é largando, deixando, né, largando o barco, mas vamos resolver esse problema para que os nossos filhos também não tenham que carregar esse problema com eles, né, na vida adulta. Porque às vezes você pensa assim, eu vou resolver esse problema me separando dessa pessoa. Eu levo a minha filha, a gente não briga mais, vai acabar, né, não vai ter mais discussão, não vai ter mais agressão, mas você não resolveu o problema que foi com você, né? Você saiu de casa, mas o problema está ali na memória da criança. Resolve de um lado e cria outros problemas, cria novos problemas. O ideal mesmo, Cristiane, é que se evite o problema, né? Porque você engravidou, vocês não eram casados ainda, né? Não, namorávamos. Então, quer dizer, já começou aí. O ideal é prevenir o problema, porque muitos casais têm filho antes do relacionamento estar estável. Já começa o problema por aí. Você está em um namoro e você não está tomando nenhuma providência, você tem sexo com a namorada, com o namorado, vocês não estão pensando que uma das consequências disso é engravidar. E esse relacionamento, se não está estável, não está estabelecido, não tem nenhuma segurança, o que essa criança poderá passar lá na frente? Ou mesmo o casal que já casou, mas está ainda na fase de adaptação, estão brigando muito, estão se entendendo. Não é hora de engravidar, não é hora de trazer uma criança para essa equação que ainda não foi acertada. Não é? Então, vamos prevenir antes de remediar. Esse conselho sempre é válido. Mas vamos falar aqui de como vocês conseguiram resolver tudo isso. Né? Quem foi buscar ajuda primeiro? Quem foi? Foi eu. Eu, por estar conhecendo o trabalho da Escola do Amor, da Terapia do Amor, eu fui buscar. Eu fui porque
eu cheguei a um ponto que eu não conseguia mais administrar a situação, eu vi que tudo levava à discussão e eu falei, não pode continuar dessa forma. Nesse ponto que você decidiu, eu preciso buscar ajuda, como estava o relacionamento de vocês? Assim, uma breve descrição de como estava a situação. Para mim já estava insuportável com relação àquela situação. Tudo era motivo para briga e eu estava vendo ao ponto de perder elas. Porque eu já tinha ido embora 3 vezes de casa, eu falei, a próxima ela não volta mais e ela não vai acreditar mais no que eu falo. Porque toda vez eu vou, me desculpo, peço perdão, né, falo que isso não vai mais acontecer, mas algo mais forte dentro de mim que quando chegava a qualquer situação de pergunta, de questionamento, voltava tudo de novo. Ney, você achava que ela era culpada pelos problemas ou você reconhecia que você... Eu reconhecia que eu era o problema. Até assim, fora de casa, que eu estava no trabalho, eu não via a hora de chegar em casa. Eu ligava para ela, falava que eu estava voltando, eu queria encontrá-la. Só que era chegar em casa, qualquer pergunta que ela fizesse, com um tom talvez um pouquinho mais ríspido, ou, nossa, você demorou, o que aconteceu, o que você estava fazendo? Pronto, aquilo ali já era o que vinha na minha mente era a mãe dela questionando o meu sogro. Uhum. Ela querendo controlar a minha vida, ela querendo mandar ou, sei lá, administrar a situação. E aí aquilo ali já havia um bloqueio que na hora eu já entendia como discussão, briga. Foi aí que você viu, eu vou perdê-las, eu tenho que buscar ajuda. Tinha que buscar ajuda. Então você chegou sozinho às palestras ou a convidou para vir com você? Foi com ela. Eu recebi um convite, né? E a pessoa falou, e eu dei uma desculpa na hora, falei, não, eu não vou chamá-la, porque vai que ela não quer vir, né? Aí, você já tentou, você conversou com ela? Eu falei, não, ainda não, mas saí com aquilo no coração. Aí cheguei em casa, a gente estava brigado. A gente já vinha alguns dias sem conseguir conversar em casa, tanto é que eu bati na porta do apartamento, ela abriu, eu sentei, no sofá ela já saiu para a cozinha, né? Continuou lavando lá os trens que ela estava mexendo. E aí eu procurando um jeito de falar para ela, de chamar ela para vir para a palestra. Aí eu tomei coragem e convidei. Aí eu lembro que ela estava lavando o prato, né? Ela parou, não olhou para mim, pensou e falou, vamos. Aí eu lembro que na hora eu levantei, vim até ela, chorando, porque já não aguentava mais aquela situação. Nos abraçamos ali, a gente começou a chorar, né? Graças a Deus foi o último choro. Hoje a gente chora de alegria de saber que tudo mudou. Aí a gente conversamos ali e falou, não, agora a gente vai tomar a decisão certa. A partir dali, já são 17 anos de vida mudada. Esse primeiro passo foi crucial, né? Se você tivesse dito não, talvez a história teria sido diferente. Mas em nenhum momento eu pensei em falar não, porque o sofrimento era tanto que já vinha de anos, né? Na hora que ele me convidou, eu falei, é a última porta que a gente vai bater e eu creio que tudo vai mudar. Era o que você esperava, né? O que você queria tanto ouvir, né? Vamos buscar ajuda. Isso, e foi a decisão mais certa, que antes a gente tivesse sido conhecido antes. A gente não teria sofrido o que a gente sofreu. Quanto tempo de casados vocês tinham nessa altura? Tava com 5 anos. 5 anos de casado, quer dizer, 5 anos de inferno, né? Que vocês viveram ali. O que vocês começaram a enxergar, tendo ouvido as orientações, que vocês não enxergavam antes, que estavam errando e que precisavam fazer diferente? Primeiramente que eu precisava deixar de comparar ela com alguém. No caso, com a mãe dela, eu me espelhar no meu pai, lembrar que o meu pai, naquela situação, ele faria daquela forma. Então, eu desvinculei a questão de imagem que eu tinha. Eu comecei a ser eu mesmo e tratar ela como ela mesma, como deveria ser tratada. Fazer o que é certo. O que é certo. Né? Não é necessariamente o que o seu pai ou sua mãe fazia. E você, Patrícia, como você mudou? O que foi assim, a primeira coisa que você entendeu que você tinha que mudar? Então, acredito que como ele também, eu também me desvinculei da minha mãe, porque eu tinha esse jeito autoritário. Então ele tinha um pouquinho de razão, né? Quando ele falava que você estava sendo Aí eu igual a sua aprendi como chegar nele quando eu quisesse perguntar alguma coisa, eu quisesse falar alguma coisa. Não precisava chegar impondo, eu poderia perguntar normalmente. Então, nas primeiras palestras, eu já aprendi como conversar, a saber até onde eu poderia ir, saber o meu lugar de esposa, né?
E aí foi assim que as coisas foram mudando, gradativamente foi tudo mudando, tudo. Quer dizer, vocês dois mencionaram que tiveram de se desvincular dos maus exemplos dos pais, né? É muito importante você entender isso, porque terrível coisa é você fazer o errado achando que é certo. Você não sabe que você está errando, mas você está crente que você está correto no que você está fazendo. Por quê? Porque você nunca aprendeu diferente. Você nunca aprendeu o correto. Você só aprendeu o errado. Então, para você, esse errado é tudo que você sabe, é tudo que existe. Para você, o errado é o certo. Então, quando as pessoas vêm para aprender o correto, né, o amor inteligente, então elas começam a entender, poxa, eu estou fazendo tudo errado, eu estava fazendo tudo errado. E às vezes o parceiro estava apontando isso para você, mas porque é o parceiro, você, não, ele está querendo me mudar, ela está querendo me mudar, não, é ele que está errado. Então, quando uma pessoa de fora mostra isso, é por isso que às vezes o valor é mais, o peso é maior, né? E a pessoa começa a mudar muito mais rapidamente, né? E às vezes aquela pessoa que está falando para você, né? Vamos dizer, a esposa está falando para o marido, você tem que mudar nisso e nisso. Tudo que ele ouve é a forma que ela está falando com ele, desrespeitosa, é como ela trata ele durante o dia. Então ele não está, na verdade, escutando sobre o problema, ele não está entendendo o que ela está falando. Então, quando você vai na palestra, você então ouve de alguém que não tem nada a ver com o problema. Então você não pode, né, ficar assim, não, mas você fez... Não, você vai ter que ouvir. Você vai ter que ouvir, você está ali para ouvir. Você não vai responder, você não vai debater, você não vai dar suas razões, você só vai ouvir o que está sendo falado. Então é outro ambiente, de quem não está tomando partido, né? Isso é muito importante você entender, que os seus olhos precisam se abrir, você precisa abrir o seu entendimento para você enxergar onde você está errando, onde você está contribuindo para o problema. Se você não enxerga onde você está contribuindo para o problema, você tampouco vai enxergar como você pode contribuir para a solução. Você não se vê parte do problema, então você não pode ver como você pode ser parte da solução. Então é muito importante, e é isso uma das principais coisas que acontecem quando os casais vêm às nossas palestras. A sua mente se abre, os seus olhos se abrem. E não é que a solução é difícil, não é que a gente fala uma coisa assim de outro mundo que ninguém sabe, um segredo que ninguém sabe, não. É que o poder de ouvir isso de terceiros, pessoas não envolvidas emocionalmente é muito forte. Gente que já passou por isso. E já viveu. Né? E fica aqui também um lembrete para as pessoas que estão vivendo essa situação. Vocês têm consciência, você como pai, como mãe, você tem consciência do dano que você está causando nos seus filhos, pelo ambiente que eles estão testemunhando dentro de casa. Você sabe que isso não é bom para eles, mas você não está conseguindo impedir que isso aconteça. E você quer, se por uma única razão, você quer salvar o seu casamento, ainda que seja para que os seus filhos não sofram mais. Nós vamos mostrar a você como fazer isso, ainda que você não saiba como e nem que o cônjuge ainda esteja querendo buscar ajuda. Assim como o Claudinei e a Patrícia foram ajudados. E eu tenho certeza que a Tainá também é muito grata por isso, né, Tainá? Com certeza. Você agora tem que aprender a desvincular da velha Patrícia. Da mãe, né? Lá que você viu lá atrás, respondendo, né? Hoje é diferente. Para não continuar esse ciclo aí, né? Verdade. Não, hoje é diferente. Hoje é outra referência para mim. Tá certo. Bom, parabéns. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado, alunos. It's a wonderful show. It's the most intelligent show on television.